que eu quero falar com vocês agora? Agora eu quero falar do seguinte, tá, senhores? De algumas situações judiciais que são bem interessantes e que acabaram por ser julgadas tanto pela STJ como também aqui pelas justiças estaduais, para vocês verem como se aplica isso no dia a dia, tá? Se está gostando, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever se você está vendo no YouTube, tá? Então, assim, e se você quer dicas rápidas, posts também curtinhos, vai lá no @leonardoagostini76 no Insta, também lá no Facebook, mas enfim, as duas contas estão conectadas, que você me acha, Leonardo Agostini, advogado. Ok, senhores? Pois bem, vamos ver agora então, para a gente finalizar, falamos da questão aqui teórica, técnica, qual será o nosso manual, como é que você deveria ver a perturbação do sossego. Agora você verá, então, alguns casos. Eu já começo por esse caso aqui, senhores, de um caso bem interessante, que é de um equipamento de telefonia que perturbava muito aqui um vizinho. O que aconteceu nesse caso? Agravo interno, no agravo em recurso especial 1.609.768, que foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, Supremo não, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Até eu fico aqui, às vezes, confundindo, mas enfim, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, senhores, um vizinho, ele estava aqui até de Curitiba, né? Esse vizinho estava atormentado por um equipamento de telefonia que tinha sido instalado a 1 metro da distância da sua janela. Esse equipamento fazia aquele barulho constante, aquele barulho irritante, tipo um transformador, sabe? Quem passou perto de um transformador sabe que ele faz fica fazendo um barulho e é constante. E era 24 horas por dia de barulho. Diante disso, ele notificou a empresa de telefonia, a Oi aqui no caso, não tem problema em falar porque o processo é público, ele notificou a empresa para que modificasse de local aquela máquina, não teve sucesso, reclamou na Anatel, não teve sucesso, até que ajuizou uma ação. Ajuizou uma ação falando, está me perturbando o sossego, não consigo dormir, não consigo descansar, não é só de segunda a sexta, é de domingo a domingo e eu estou beirando a loucura, não posso mais suportar esse problema, né? E aqui, então, foi para a justiça. Interessantíssimo que o juiz de primeiro grau, ele fez uma coisa que geralmente os juízes não fazem, né? Que é fazer a inspeção judicial. Ele falou, não, tá bom, então vamos ver. Se você está querendo fazer prova, a empresa está defendendo que não tem barulho, eu vou lá na sua casa. E ele foi até o local dessa casa, dessa residência, e acabou por verificar em loco que realmente o barulho era chato demais, purgante demais, e o horário ultrapassava os horários de tolerância, os horários comerciais. Diante disso, houve a procedência do pedido para que essa máquina aqui fosse retirada ou retirada daquele local, ou colocada em local que fizesse menos barulho, e além disso, né, que a empresa acabasse por pagar uma indenização por danos morais que, salvo engano meu, foi no valor de R$7.000. Então, o que é interessante dessa decisão? A interessante dessa decisão é que havia aqui a perturbação do sossego por conta da instalação de uma máquina. É como aquele caso que falei aqui, em que atuei, de caminhões que perturbavam o sossego de um morador. É possível, não só com festas, não só com animais, não só com motos e carros, mas também com a atividade industrial, com a atividade do comércio, você ter a perturbação do sossego. Esse é um caso julgado pela STJ, muito interessante, com relação à perturbação do sossego na atividade empresarial. Continuando, senhores, vejam só, vizinho que promove festas. Essa aqui é uma beleza, né? Quem não tem aí um Neymar, quem não tem... Será que eu vou ser processado? Não, Neymar, você é um anjinho, tá? Você é um anjinho. Enfim, mas quem não tem um bom jogador de futebol aí que possa ser seu vizinho? Até tem um aqui que eu vou gravar um conteúdo sobre condômino nocivo, de um condomínio que está querendo expulsar um determinado jogador, já aposentado, enfim. Que ele chega, quebrou um carro na frente do condomínio, faz festa, fala que vai pagar a multa, que não tem problema, que o resto é tudo uns pobretão, quebradão, enfim, não se resolve com multa, eles estão querendo excluir o condomínio, e eu acho que tem que excluir, tá? E tem tudo para excluir, só que há uma divergência ainda hoje na doutrina, se pode ou não pode esse pedido de exclusão do condomínio social. Eu sou, até onde conheço, sou o primeiro que
teve uma liminar, depois sobre vigência do Código Civil de 2002, né? E depois uma sentença de mérito também sobre isso. Então, eu tenho bastante experiência no assunto, atendo muito esse tipo de situação. Enfim, eu acho que esse monumento teria tudo. Mas, fazendo esse parênteses, voltei aqui, acabei fazendo um parênteses muito longo. A questão é, quem não tem um vizinho que gosta de fazer festa, né? Então, o vizinho, tanto do condomínio, mas também o vizinho de porta, né? O vizinho do terreno ao lado, o vizinho da frente, o vizinho do lado, da mesma quadra, enfim. Tem aqueles vizinhos que querem fazer festa. Não estou falando nem daquelas festas de grau, né? Porque essas festas de grau em São Paulo, eu já falo assim, é poder público que tinha que resolver, não consegue resolver, e enfim, a gente paga imposto para nada, né? Mas estou falando aqui que nós estamos falando uma situação normal aqui, né? Vizinho... de uma cidade boa, enfim, que não é o traficante, o baderneiro e tal. Enfim, pessoas que teriam que se resolver, podem procurar o judiciário, porque essas outras não procuram. Se a polícia não dá conta, imagina você procurar o judiciário, você vai ser morto, né? Enfim, daí eu nem aconselho, como advogado, falar, gente, muda o lugar, engole o choro, tenta comprar outra casa, porque não vai mexer com o traficante, porque você vai morrer, né? Porque se o Estado não consegue resolver, você vai querer resolver? Você sozinho? Não vai resolver, né? Sua família, sua vida em primeiro lugar, sua família é o bem mais precioso, né? Deus já lhe deu ali 2 rins, 2 pulmões, um coração fortinho, então pega essa bênção e parte para outra, porque é melhor do que perder a vida com um maluco desse. Pois bem, mas aquele vizinho que não é o bandido, tá? É o vizinho que só é o vizinho que não tem muito bom senso. Pois bem, aqui, vejam só, esse é um caso que trago aqui, que olha, cai como uma luva para que eu estou explicando. Aquele vizinho que faz festa, som alto, bebedeira, gritaria durante a noite inteira, perturba o seu sossego. E não é só um dia, são vários dias. Obviamente, esse vizinho, ele infringe todas essas normas que vimos, tem até aqui uma contravenção penal, mas ele vai estar ali violando o artigo, dentre outros, obviamente, o artigo 1277 do Código Civil, se for uma casa que não esteja em condomínio. Se estiver em condomínio, ainda pode se enquadrar no 1336 quarto, quem sabe, do Código Civil. Pois bem, lá em Minas Gerais, agora em 2024, teve um vizinho que foi condenado a indenizar a outra vizinha no valor de R$20 mil a título de danos morais, porque perturbava o sossego dessa vizinha. Vejam aí o que dizia aqui a emenda, não vou ler ela inteira, mas decisão de 29 de abril de 2024, aliás, não é essa Minas Gerais, tem uma notícia também de Minas Gerais, essa aqui é de São Paulo, desculpem senhores, tá? Essa aqui é de São Paulo, vejam só, perturbação do sossego, né? O conjunto probatório demonstra as saciedades que os réus perturbam de forma constante e excessiva o sossego da autora, mediante realização de festas com emissão de barulho excessivo, danos morais. Os sons excessivamente perturbadores, muito acima do tolerável em quaisquer circunstâncias, certamente causam transtornos acima dos admissíveis e que decorrem normalmente das relações sociais. O incômodo, então, diz aqui o relator, é evidente e atinge os direitos de personalidade demandante, que é genitora de 2 filhos portadores de doenças crônicas. E daí ele mantém aqui a decisão no valor, a condenação no valor de 20 mil. 20 mil é de salgadinho, né, senhores? Então a brincadeira fica um pouco mais salgada, muito mais do que uma multa a ser prestada aqui pelo poder público, ou a ser imposta pelo poder público. Vejam só o caso dessa moradora. Essa moradora tinha 2 filhos, acho que um até era autista, né? E ela então era constantemente perturbada pelo vizinho festeiro, pelo casal de vizinhos festeiros. Diante disso, obviamente que ia lá, começava a falar com eles queriam bater na vizinha, né, xingar a vizinha. Enfim, teve que ir para a justiça e a justiça condenou esse morador aqui qualificou como um perturbador de sossego, qualificando, viu um ato ilícito praticado e um dano moral suportado, condenando então os dois a uma indenização por danos morais. Pergunto a você tem um vizinho aí chato? Você tem um vizinho aí que causa problemas a você? Fala aí nos comentários. Você tem um vizinho que eventualmente tem festas barulhentas, enfim. Se você não tem esse vizinho, graças a Deus, me diz uma coisa, será que 20 mil é adequado? Teria que ser mais? Teria que ser menos? Ou então não se resolveria, não tem dano moral no caso? Quero saber a tua opinião. Diga aí nos comentários que isso é muito interessante. Senhores, pra gente finalizar, continuando aqui, porque a aula já está bem longa, né? Enfim, a questão é, próximo caso aqui com relação à Igreja do Barulho. STJ, lembra que eu falei de um desembargador que reclamou de uma igreja? Pois é, esse desembargador era vizinho da igreja assim, a 150 metros do local. E ele falou o que aconteceu nesse caso aqui, senhores. A igreja chega lá, o padre tira o sino antigo
e coloca um potente equipamento de som na igreja. Colocou esse equipamento de som potente e começou a passar todos os recados da paróquia por aquele equipamento de som. A cidade não era grande e ele conseguia atingir quase todos os moradores daquela cidade, pelo menos do centro. O que aconteceu? Esse desembargador aqui se sentiu incomodado. Falou, olha, eu tenho que fazer meus votos, eu tenho que analisar os meus processos e não estou conseguindo trabalhar, não consigo descansar, o barulho é excessivo. E entrou com uma ação combinatória. Aqui é a obrigação de não fazer, para que ele parasse de emitir aqueles ruídos, os avisos sonoros. O padre foi lá e se defendeu, falou, não tem, todo mundo gosta, é útil. Além disso, coletou 14 mil assinaturas para que houvesse ali a manutenção, falando que as pessoas não se incomodavam com os avisos sonoros da igreja. A questão na justiça foi instruída, a sentença em primeiro grau foi pela improcedência, falando o juiz que a comunicação sonora realizada pela paróquia se inseria nas tradições da comunidade e não havia demonstração de que o ruído seria apto a provocar o dano moral. Esse desembargador recorre ao TJ de São Paulo. E esse TJ de São Paulo vai fazer o que dá o parcial provimento da apelação para limitar o volume da emissão sonora e, além disso, fixa os danos morais em 30 mil reais. Olha a confusão que o padre teria criado aqui, 30 mil reais, que lá no julgamento do STJ já estava em 57 mil reais. O padre teria que tirar do dízimo ou fazer uma rifa ali para pagar essa condenação. Pois bem, condenaram então ali a paróquia, a igreja, a pagar o valor de 30 mil reais em favor desse desembargador. Houve o recurso da igreja ao STJ, o STJ, primeiro-ministro Nancy Andrighi não tinha conhecido o recurso, depois conheceu, e no mérito foi julgado, com um debate na turma sobre isso, e lá, senhores, o que aconteceu? Nesse caso aqui houve a reforma da sentença. Não se analisou a questão do ruído mais, porque a questão do ruído já estava resolvida com uma substituição lá do equipamento. Mas foi analisado no moral. E aqui, na realidade, se julgou improcedente a demanda, mantendo ou voltando a vigorar o que havia sido decidido em primeiro grau. A ministra Nancy Andrighi falou, na verdade, o resultado da atividade sonora da paróquia não era superior a uma conversa em tom normal de voz, conforme certificado no laudo, Então aqui havia a ministra Nancy Andrighi que fala, olha, claro que estava um pouquinho alto, mas também você vai num jogo de futebol, um laudo falava, vai no jogo de futebol, as pessoas estão conversando, já tem um grau de decibéis, é mais ou menos o que acontecia ali na paróquia, Quando grita o gol, aumenta, mas mesmo que aumente na hora do gol, não é superior a 90 decibéis, se não me engano. E então a turma acaba por reformar essa sentença e fazendo com que fosse julgada improcedente esta demanda. Então, senhores, vejo que caso interessante, os personagens também eram interessantes, Igreja Católica versus um desembargador, e a questão era a perturbação de sossego. Vocês acham que é só ali as festas intrepidosas? Não, tem muito caso interessante de perturbação de sossego. Senhores, está gostando? Curta, compartilha e não deixa de se inscrever aqui com relação para que eu saiba que você está gostando do conteúdo. Compartilha também esse conteúdo para outras pessoas. E não deixe de me seguir lá no @leonardoagostini76. Pois bem, finalizando aqui, senhores, vamos só aqui trazer um caso. Esse aqui é um caso de indústria metalúrgica e de marcenaria que também tinham barulhos acima do necessário. Veja, foi feito o laudo pela prefeitura da emissão de 62,7 decibéis para uma empresa de metalurgia, quando o limite pela BNT era 55, e a marcenaria, o limite 55, ela já estava em 70,6 decibéis, e a Justiça Paranaense aqui condenou essas duas empresas a pagarem cada uma delas 7 mil a título de danos morais, por conta também de barulho excessivo. Mais um caso, então, de ruídos excessivos. Aqui está a questão do acórdão, para que vocês tenham conhecimento do que existe. E para finalizar, um caso muito interessante, senhores, o cogumelo, sabe aquele cogumelo do capeta? Não é, senhores, não é o cogumelo do capeta, não, senhores. É um chafariz em forma de cogumelo, esse chafariz da discórdia. O que aconteceu, senhores? Será que um barulho de água pode ser um incômodo, um estorvo? Parece que você não tem ainda, você joga no YouTube, parece que tem lá aquelas musiquinhas bonitinhas, e também no Spotify deve ter, sei lá, mas já vi no YouTube, coloca essa música para dormir, ou coloque aqui esse som para dormir, aquele som de água, muito calma, até vou falar calmamente, enfim, eu tô falando aqui calmamente, então a aguinha também passa calmamente. Pois bem, será que a água calma
que a calma também pode ser uma perturbadora do sossego? Pois é, pode ser sim, é o que aconteceu lá em Brasília, senhores. No caso do cogumelo, do chafariz em formato de cogumelo, o cogumelo da discórdia, diria eu. Pois é, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, os moradores se mudaram para um determinado condomínio e, ao se mudarem, viram uma reforma da piscina das crianças, acho que era a piscina infantil das crianças, e colocaram um chafariz na forma de cogumelo. Tudo bem, durante alguns anos eles suportaram, perto do seu apartamento, eles suportaram o barulho da aguinha, tá? Mas chegou a pandemia, e o que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve que ficar não só à noite em casa, porque à noite o chafariz às 10 horas era desligado. Teve que ficar o dia inteiro em casa, e o chafariz ficava ligado o dia inteiro. E esses moradores começaram a se irritar com aquele barulho constante daquela água que caía. E, diante disso, pediram para que fosse desligado aquele chafariz, que fosse então modificada a forma de queda da água, para que aquele barulho constante não os irritasse. E o que aconteceu? Quando ele falou que não, que era mimimi, então não ia desligar. Essa questão foi para a justiça, e é interessante que aqui houve o deferimento de uma liminar em favor aqui dos moradores que estavam se sentindo incomodados, falando do seguinte: olha, esse som ininterrupto acaba por atrapalhar aqui a saúde dos moradores. Vejam, e as partes, segundo aqui, obviamente, o acordo está na forma julgado por meio de grave instrumento, os moradores juntaram, então, 3 vídeos em que noticiavam que o chafariz ficava ligado das 8 às 18 horas e o apartamento de o relator é invadido pelo som forte e contínuo de cachoeira decorrente da quantidade de água que cai de forma ininterrupta sobre a lâmina de água da piscina infantil. Ressaltar também que a sua saúde está abalada, afetada e fragilizada em face dessa exposição ao ruído contínuo, cansativo, saturante, irritante, perturbador e torturante por horas e horas diariamente. Juntando ainda, isso é interessante, um laudo médico psiquiátrico da excessiva sensibilidade, para querer afastar essa alegação de excessiva sensibilidade, falando que aquele barulho estava causando transtornos de saúde com comprometimento da saúde mental dos moradores. Diante disso, então, foi dado aqui concedida tutela provisória de urgência, como vocês podem ver na minha tela, com relação ao julgamento, falando o seguinte, né? Área de lazer, piscina, chafariz, som de água, né? Ruído contínuo, diário e ininterrupto. Incômodo. Pandemia, home office, tolerância, respeito ao silêncio, privação do bem-estar, risco à saúde, parecer técnico, médico, psiquiátrico, deferimento então da medida, né? E daí fala o seguinte: diante do contexto da pandemia, do coronavírus, dessas quarentenas, né, o home office virou um estado permanente para aquele que tem condições de trabalhar em casa, remotamente, né? Nesse contexto que os moradores passam grande parte do dia em suas casas, a convivência condominial exige maior tolerância por parte de todos. Em contrapartida, exige-se na mesma medida respeito ao silêncio. E continua o relator. No caso, a exposição dos recorrentes ao som da água caindo sobre o espelho da água da piscina infantil, um ritmo contínuo, diário, de forma ininterrupta, por aproximadamente 10 horas por dia, das 8 da manhã às 18 horas, pode gerar, sim, transtornos de saúde consignados no parecer técnico médico. E diz ele, então, que neste caso deveria sim ser deferida a medida para que aquela atividade fosse suspensa. Eu trouxe aqui para vocês verem que é um caso assim interessante, né? Obviamente, vejam que de 2012 até 2020, 2013 a 2020, as partes conviveram porque não estavam confinadas. Na época do confinamento, aí começou a irritar, mas é um caso interessante para ver como a água pode perturbar o sossego também. Claro que é um caso excepcional, porque era pandemia, mas aqui eu concordei com o argumento das partes e também concordei com a medida tomada lá pela Justiça do Distrito Federal. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, olha que interessante, perturbação do sossego é uma aula aqui que era até para ser uma aula curtinha, mas como eu gosto de explicar tintim por tintim, eu gosto de deixar você supra-informado e não mal informado, acabei por me alongar um pouquinho, mas eu quero perguntar a você, o que você acha?
Tem perturbação do sossego? Você já foi vítima de uma perturbação do sossego? Tem algum caso que você conheça que possa aqui compartilhar com os amigos? Se tiver, coloca aqui nos comentários, deixa para nós, para que até que eu possa usar de exemplo lá, quem está no Instagram, um exemplo curtinho, você me manda uma decisão, fala, ó, advoguei para tal caso, achei muito interessante, eu olho aquela decisão, não vou citar os nomes, as partes, obviamente, mas eu trago aqui para que as pessoas conheçam mais casos de perturbação do sossego. Pois bem, dito isso, meus amigos, se você está gostando do conteúdo, curta, compartilha, também se inscreve aqui no YouTube, me procura lá no @LeonardoAgostini76 e não deixe sempre de procurar um bom advogado. Sempre falo isso. Meu lema é, na dúvida, procure um bom advogado. Não qualquer advogado. Procure um bom, porque o bom advogado sabe defender o bom direito. Se você pegar um advogado porcaria, ele vai fazer errado, tá? E aqui quem está assistindo o vídeo aqui sabe que está se aperfeiçoando e é com certeza um bom advogado. Um grande abraço e até a próxima.